Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você? Já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Interessado pelos interesses dos outros. E o texto bíblico, Filipenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, que dizem assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Em Filipenses 2, versículo 4, Paulo escreveu: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O capítulo 2 de Filipenses começa com Paulo ensinando aos irmãos da igreja de Filipos a pensarem uns nos outros. E ele termina esse capítulo falando de alguém que estava praticando esse ensino, que era o seu filho na fé, Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo sinceramente cuidava dos interesses dos filipenses. Ele se interessava pelos interesses dos outros, não propriamente dos seus. Timóteo era alguém que amava a obra de Deus e que amava as pessoas. Isso se demonstrava em um desapego até pessoal para poder servir a obra de Cristo. Que tipo de pessoa é você? Alguém que pensa no outro antes de você? Se você sempre pensa em você antes de pensar no outro, não se engane, você não é precavido, você não é cauteloso, você é egoísta. Certamente devemos pensar em nós também. Não estou dizendo que você sempre tem que se prejudicar, ficar por último, sofrer todos os danos. Jesus ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o próprio Deus sabe que nós nos amamos. E devemos nos amar. Fomos criados à semelhança de Deus. Nós, seus filhos, somos a sua imagem. Sim, ame a si mesmo, não tem problema. O que digo agora é que se você sempre, em todos os casos, pensa em você antes do próximo, isso é egocentrismo. Esse texto mostra que Timóteo não era egocêntrico, mas ele pensava no próximo, sinceramente. Cuidado para não ser uma pessoa que pensa tão somente em si mesmo, que preocupa tão somente no próprio lucro, que pensa tão somente no próprio conforto, no próprio bem-estar, e não no conforto, no bem-estar, no lucro do próximo. Se preocupe com os seus irmãos, cuide deles. Tenha sincero interesse pelo bem-estar e pelo progresso das pessoas que estão perto de você e que você ama. Se você ama essas pessoas, você quer que elas cresçam, você quer que elas se aproximem de Deus, você quer que elas possam ser abençoadas por Ele. Por vezes, se sacrifique. Eu tenho certeza que a Igreja de Cristo, e a gente vê isso, a Igreja de Cristo sempre foi marcada por se sacrificar pelo próximo, por amar o próximo, por dar a vida pelo próximo. Seja assim. Se preocupe com aquilo que preocupa os outros. Tenha interesse naquilo que interessa aos outros. Não como uma pessoa intrometida, não como uma pessoa que se mete em negócios alheios, mas em alguém que sinceramente quer ajudar o próximo, que quer demonstrar amor ao próximo, que quer servir ao próximo.
Esse foi Timóteo, alguém que realmente buscava o interesse dos filipenses, que procurava o crescimento dos filipenses, que procurava com que essa igreja se tornasse cada vez mais gloriosa, cada vez mais abençoada, cada vez mais santa. E assim nós devemos nos preocupar, tendo interesse pelos interesses dos outros, por aquilo que abençoa o nosso semelhante. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, eu peço que eu não seja uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa no próprio lucro, mas que eu sempre, Pai, busque o interesse dos meus semelhantes, das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que amo. Eu oro, Deus, para que eu seja alguém que ajuda, mesmo que talvez eu tenha que ser de alguma forma prejudicado. Pai, que eu não me apegue ao meu conforto, que eu não me apegue aos meus bens, que eu não me apegue, às vezes até aos meus planos. Às vezes as coisas mudam e eu devo aceitar. Porque às vezes no plano do Senhor, Pai, o Senhor já queria que aquele plano mudasse. Às vezes uma conversa que se estende, às vezes um serviço que é prolongado, às vezes um detalhe que faz a diferença, Pai, e que às vezes para nós até parece não ser lucro, mas o Senhor há de recompensar o nosso serviço, há de recompensar as nossas obras que são dedicadas ao Senhor. Que nós tenhamos, Pai, interesse no próximo, que nós busquemos, Pai, não só crescer individualmente, mas coletivamente, que a gente possa gerar crescimento no nosso semelhante e que possamos nos alegrar com o sucesso das outras pessoas também, não só com nós, mas que a gente tenha a alegria de ver que outras pessoas também estão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.